Olá pessoal, então essa é a sexta aula do nono ano e nós vamos aprofundar em porcentagem. Como tirar porcentagem de um valor numérico. Nós aprendemos na aula passada como calcular a porcentagem dado o valor numérico. Agora nós vamos calcular o valor numérico pedindo a porcentagem. E antes de mais nada, vocês já sabem. Pronto. Então vamos lá. Como que eu calculo um valor numérico dado a porcentagem? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho lá o valor numérico 500. Aí eu quero saber quanto que é 15% de 500. Então, 15% de 500. Né? Então, quanto que é 15% de 500? Como que eu calculo isso? Tem várias formas de calcular, tá? Eu vou falar sobre duas formas aqui, mais didática e mais viável. Uma delas é você transformar essa fração, aliás, essa porcentagem em fração. 15% a gente já sabe que é 15 sobre 100. E lembrando uma coisinha, se você quer porcentagem de alguma coisa, se você quer uma fração de alguma coisa, tirar porcentagem de alguma coisa, é a mesma coisa que calcular fração de alguma coisa. E quando tem esse D, é vezes, então é a fração vezes aquele valor. Então a porcentagem vezes aquele valor. Então o D, ó, é vezes. Então é 15 sobre 100 vezes 500. Vamos relembrar aí como que a gente multiplica uma fração por um valor numérico. Tá? Lembrando que todo número tem o número 1 embaixo, como denominador, não precisa colocar, mas tem. Uma multiplicação entre frações é o numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Diferente da soma e da subtração, hein? Você não soma nem subtrai denominador. Você tem que ter a fração comum para poder fazer a soma e a subtração do numerador. Nós vimos isso nas aulas lá anteriores de razão e proporção. Então eu vou multiplicar aqui, ó, o 15 por 500 e multiplicar aqui o 100 por 1. Antes de eu multiplicar o 15 por 500 para dar aquele número gigantesco, eu só vou montar a conta. Só monte a conta. Então vai ficar, ó, 15 vezes 500 sobre, que foi 100 vezes 1, né? 100. Quando eu tenho no numerador uma multiplicação, eu posso simplificar com o denominador quando eu tenho uma multiplicação. Então eu posso fazer a simplificação do 500 com 100. Aí já vai facilitar a nossa vida. Aquele esqueminha lá de cortar o zero. Lembrando que você não está cortando zero, você está dividindo por 10, por 100, por 1000 e assim por diante. Então se você cortar um zero, você dividiu por 10 em cima e embaixo. Se você cortar dois zeros, você dividiu por 100 em cima e embaixo. Então agora, a nova fração com essa simplificação vai ficar lá 15 vezes 5 sobre 1. Né, ó, que eu simplifiquei. E sobre 1... tanto faz, tá? Qualquer coisa dividido por 1 é ela mesma. Então, continua sendo 15 vezes 5. E 15 vezes 5 é 50 mais 25, que dá 75. Então, nós concluímos que 15% de 500 é 75. Uma outra forma de fazer é você pegar essa porcentagem, transformar em decimal e multiplicar pelo 500. Ou então, pegar esse número da porcentagem, multiplicar direto sem transformar para decimal, mas no resultado você divide por 100. Então você vai pegar lá o 15, fazer vezes o 500. Para dar uma continha menor, eu vou fazer assim, ó, 500 vezes o 15. Nesse caso, ó, você já pode baixar esses dois zeros aqui, ó. Aí 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 1, 5, mais 2 que subiu, 7. Lembra, quando você multiplica direto, você tem que dividir por 100 no resultado. Então, você vai ter que dividir por 100 agora esse resultado. Dividir por 100 é o quê? Andar com a casa, com a vírgula, duas casas para a esquerda. Então, você anda duas casas para a esquerda. Olha lá, o mesmo 75 que nós achamos. Então, 15% de 500 é 75. Isso para qualquer porcentagem que você quiser calcular. Qualquer valor de porcentagem em relação ao valor numérico, é assim que você faz, tá? Esses dois modos aí que eu mostrei. Tem outros modos, aí você pesquise sobre outros modos. Ou você mesmo
porcentagem. Exemplo prático, tá? Nós temos aqui, ó, uma informação do IBGE, que é o nosso órgão governamental que analisa os dados da população e publica para a gente saber. Nesse caso, eu peguei um caso específico aqui sobre deficiência no Brasil, né? Pessoas com algum tipo de deficiência. No caso aqui, nós temos a visual, intelectual, motora e auditiva. No Brasil, tá? No Brasil e em São Paulo. Ou seja, esse São Paulo está dentro do Brasil aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou calcular para vocês o que está faltando aqui, ó, em branco, como vocês estão vendo, ó. Tá? Está faltando no gráfico uma porcentagem e está faltando no outro gráfico aqui, infográfico que a gente chama, né? O valor numérico. Então, tem duas porcentagens que você precisa calcular aí, duas formas. Dado o valor numérico, achar quantos por cento. Dado quantos por cento, achar o valor numérico, tá? Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho, ó, o número 2, a motora no Brasil. No gráfico, ela corresponde a 28%. Então, eu vou ter que pegar 28% e tirar aqui de 15.750.969, tá? Mas dessa vez, nós vamos fazer com calculadora, porque também a gente precisa ter o uso aí das tecnologias para nos auxiliar. Mas é interessante que você tente fazer na mão, tá? Primeiro, vou fazer calculadora aqui mais rápido, senão o vídeo fica muito grande. Na mão, primeiro, depois você confere na calculadora. Porque nas avaliações externas, como vocês sabem, não pode usar calculadora. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Estou pegando aqui a do Windows, mas você pode baixar aí no seu celular, tá? Tem várias calculadoras muito boas. Então eu quero saber aqui, né, quanto que é 28%. Quantas pessoas são aqui que tem deficiência motora no Brasil? De 15.750.969. Então, você tem aqui. Na calculadora não põe ponto, tá? Para separar as casas. Ali tá só para você conseguir ler melhor. Mas não tem ponto. Se você colocar ponto na calculadora, ela vai entender como vírgula. 969. Então lá, 15.750.969 pessoas. Aí o que você vai fazer? Vezes 28%. Você pode fazer vezes 28, né? Lá igual, deu 441.027.132. O que está faltando fazer ainda? Dividir por 100, porque você está calculando aí a porcentagem do valor numérico. Você vai lá e divide por 100. Então vai dar 4.410.271 pessoas, tá? Que tem aí o problema da deficiência motora. Agora, nós vamos ver quantos por cento é o número 4, ó. E nós temos aqui o tanto de pessoas, ó. 2.143.173. Então agora está te dando o valor numérico e perguntando a porcentagem. Então esse aqui é mais fácil ainda, né? É a parte pelo total, você vai calcular. Então você vai pegar aqui. Você vai pegar aqui o 2.143.173 dividido pela população de deficiências aqui no Brasil, que é 15.750.969. Deu 0,13. A calculadora vai te dar em decimal. Mas você já sabe transformar o decimal em porcentagem. Vamos pegar ali duas casas, tá? Vai dar 0,13, ou seja, 13%. Mas vai dar 0,136. Como o último número é maior que 5, então você arredonda para 14. Coloca 14%, arredonda para 14% aí, tá? Deixa eu colocar aqui na tela o... Então, ó, por exemplo, você tem lá que deu assim, né? Aproximadamente 0,13. Aqui, ó, 6. Então, essa casa aqui, você arredonda um aqui, ó. Que vai dar aí 14%. Dá para ficar arredondado aí, mais fácil. Bom? Tá vendo? Na mão, uma conta dessa, você vai demorar um século, né? Mas tente fazendo, com valores altos, que isso vai dando eficiência para o seu cérebro calculando. Então, agora, você vai pausar o vídeo
e vai calcular. Você vai pausar o vídeo e vai calcular o que está faltando aqui. Ó, aqui e aqui. Então, ó, você vai ter que calcular aqui quanto que é aqui, quantos por cento. Ó, o número 1 tá aqui. Tá? Você vai usar esse valor aqui. Aí depois você vai calcular quanto numérico aqui. Ó, esse é o número 4. E a porcentagem do número 4 tá aqui. Tá? Então, primeiro o número 1 aqui, ó. Você tem o numérico. E agora o total de São Paulo, tá? Aqui o azulzinho é São Paulo. O do Brasil eu calculei. O azulzinho aqui é São Paulo. Vou calcular aqui. Então você vai dividir aqui a parte pelo total, acha a porcentagem. Aí depois você vai fazer aqui a multiplicação do 15% vezes o total. Você vai achar o total de pessoas aqui, tá? Então eu já falei até como que faz. Pausa o vídeo e resolva. Como você pausou o vídeo, né, para resolver o exercício, agora nós vamos então corrigir. Quer dizer, eu só vou fazer a continha só e depois o resultado se calcula na calculadora. Aí com certeza você já deve ter calculado na calculadora. Então nós vamos pegar aqui, ó, 15 vezes 810.080. Então você vai pegar lá 15 vezes 810.080. Aí você vai obter aqui um resultado, e esse resultado você divide por 100, tá? Lembrando, como eu não transformei aqui, então você tem que transformar no final. Mas você pode transformar aqui já, né? 15 sobre 100. Vai multiplicar em cima e depois dividir embaixo. E o outro... Deixa eu ir para outra página aqui, que acabou essa. Limpar essa daqui. E o outro você vai fazer o quê? Pegar lá o valor numérico, que é 345.478, e dividir por 810.080, tá? Aí assim você vai encontrar o resultado da porcentagem. Então, até a próxima aula, e não esqueça de compartilhar com os colegas da sua sala e responder o questionário no Google Formulários que eu coloco lá no Google Sala de Aula.